Bom dia a todos. Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu queria falar para vocês que eu estou com muita saudade, tá? Vou fazer um combinado com vocês, assim como eu também fiz com o 7º ano. Quero que dar um abraço virtual em vocês, então que vocês se sintam abraçados e que eu possa sentir que estou abraçando vocês também. Bom, como eu planejei nossa aula online de hoje? Vou revisar um pouquinho do conteúdo que nós tínhamos visto em sala antes das aulas serem interrompidas e depois a continuação do nosso conteúdo. Espero que todos vocês estejam aproveitando esses dias em casa para passar com os familiares de vocês, se cuidem bastante, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Abram na página 51. Nessa página é possível observarmos a estrutura interna da Terra, que é um conteúdo que nós tínhamos trabalhado em sala de aula. Quando vocês olham na página 51, tem um desenho do planeta Terra se ele fosse cortado ao meio, assim como uma laranja. O que a gente vê se ele for cortado ao meio? Primeiramente, então, aí no livro didático de vocês, observem a camada de crosta, que é uma fina camada que envolve o planeta Terra. Depois temos a camada de manto e de núcleo interno e externo, tá? Observem aqui o desenho. Nesse desenho é possível vocês observarem que a camada de crosta, no livro didático de vocês também tem, a camada de crosta ela é uma fina camada, apenas 40 quilômetros adentro. Depois temos o manto. Esse manto superior 600 quilômetros e inferior 2.400 quilômetros. E o núcleo, como vocês podem observar, ele é feito de ferro e níquel, tá? Bom, isso nós tínhamos visto em sala. Quero que vocês respondam a questão da página 52. Abram então na página 52, aonde está a questão, e vamos continuar o andamento da nossa aula online. Coloquem aí que vocês respondam a página 52 também. Vamos falar um pouquinho na página 52 de rochas. Vocês já pararam para pensar que no planeta Terra existem muitas rochas? Mas de onde elas foram originadas? Quais são essas rochas? O que elas vão originar? Então, é um conteúdo muito importante para passar para vocês, tá? Primeiramente, vamos falar das rochas magmáticas. É impossível falar de rocha sem falar de rocha magmática. Isso porque as rochas magmáticas foram as primeiras rochas criadas no planeta Terra. Então, o primeiro tipo de rocha criada, rocha magmática. As rochas magmáticas deram origem a todas as outras que nós vamos ver. Certo? Como essas rochas magmáticas foram criadas? Vocês lembram que o vulcão é uma válvula de segurança do planeta Terra que libera o magma na camada de manto? Esse magma, assim que ele é expelido do vulcão, ele é chamado de lava. Essa lava, ela pode se resfriar. E depois que ela se resfria, ela se solidifica. Isso é um processo bem lento, tá? Não é rápido. Quando esse magma se resfria e se solidifica, ele forma a rocha magmática, tá? Essas rochas magmáticas, elas podem se formar acima da superfície ou na superfície. Quando elas se formam acima da superfície, elas são chamadas rochas extrusivas, tá? E quando elas se formam na superfície, elas são chamadas de rochas intrusivas, tá? No livro didático de vocês também tem isso. Um exemplo de rochas intrusivas é o granito, por exemplo. Não sei se vocês conhecem. Aí no livro didático de vocês tem um desenho do granito. E também
A rocha extrusiva, um exemplo de rocha extrusiva, pedra pómez e o basalto, se formaram dessa forma, tá? Então sempre que vocês olharem para o basalto, lembram que ele é uma rocha magmática, tá? Abram agora na página 53 do livro de vocês. Vamos falar de um outro tipo de rocha. Além da rocha magmática, gravem esse nome, rocha magmática. Vamos falar agora de rochas sedimentares. Lembra que eu falei para vocês que as rochas magmáticas, elas formam todas as outras? Então as rochas magmáticas formam as rochas sedimentares. Mas de que forma elas formam as rochas sedimentares? Bom, as rochas, elas podem sofrer desgaste com o tempo. E é esse desgaste que faz uma rocha magmática se transformar em sedimentar. De que forma? Os desgastes podem ser por causas químicas ou físicas. As causas químicas são substâncias que entram em contato com a rocha magmática e modificam ela, fazendo ela se tornar sedimentar. E as causas físicas são, por exemplo, a erosão. Vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Nas causas químicas primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida nada mais é do que um ambiente com gases poluentes. Esses gases poluentes entram em contato com a atmosfera, eles estão na atmosfera, e ao cair a chuva, essa chuva se torna corrosiva. Essa chuva pode até mesmo corromper estátuas, pode corromper e danificar até pinturas de carros. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pode acontecer em alguns momentos uma chuva que danifica a estrutura de carros. Essa chuva ácida também modifica a estrutura de rochas e fazem com que as rochas magmáticas se tornem sedimentares. Tá? Temos também as causas físicas, que são a erosão. A erosão pode ser causada pelo vento ou pela variação de temperatura. A erosão causada pelo vento faz com que a rocha se desmanche nas partes menos rígidas e fixe nas partes mais rígidas, tá? Formando sedimentos. Esses sedimentos vão ser muito importantes, daqui a pouco eu explico para vocês. E também essa erosão pode ser por variação de temperatura. Essa variação de temperatura, se a temperatura for muito alta, faz a rocha aumentar de tamanho. E se a temperatura for muito baixa, faz a rocha diminuir de tamanho e pode até quebrar-se, formando sedimentos. Esses sedimentos também são formados pela chuva ácida. Então, em todas as formas, tanto na chuva ácida, como na erosão pelo vento, como na erosão pela variação de temperatura, forma sedimentos. Isso quer dizer que a rocha se quebra, formando sedimentos. Quero mostrar aqui para vocês. Esse desenho aqui. Vocês observem que esses são os sedimentos das rochas, assim que elas são quebradas, das rochas magmáticas. Esses sedimentos, eles se fixam nos buracos, tá vendo? Esses buracos são chamados de depressão, se fixam na depressão dos terrenos, e essa depressão dos terrenos, como vocês podem observar, as camadas que estão acima, elas exercem pressão sobre as camadas que estão embaixo, fazendo com que se endureça. E quando se endurece, forma as rochas sedimentares. E essas rochas sedimentares
Esses sedimentos, na verdade, formam o que conhecemos como argila e areia. Esses sedimentos, argila e areia, formam rochas sedimentares. Então, o que conhecemos como argila e areia são sedimentos de rochas. Então, esses sedimentos, argila e areia, formam rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares podem ser, no caso da areia, forma o arenito. No caso da argila, forma argilito, certo? Então, se perguntarem para vocês de onde vem areia, de onde vem argila, a areia é justamente um sedimento, e esse sedimento surgiu da onde? Do desgaste de rochas magmáticas, ou pela erosão, ou pela variação de temperatura, ou pela chuva ácida. Isso também acontece com a argila, tá? Na página 54, abram então na página 54 da apostila de vocês. Na página 54 da apostila de vocês, vamos falar um pouquinho de rochas metamórficas. É um outro tipo de rocha. As rochas metamórficas também são originadas das rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas formam todas as outras. Elas formam as sedimentares e também as metamórficas. E rochas sedimentares também podem formar metamórficas. Então, as rochas metamórficas são formadas ou por rochas magmáticas ou por rochas sedimentares que vieram das magmáticas, tá? De que forma que acontece, né, a formação de rochas metamórficas? Através de uma variação de temperatura muito grande. Então, imagina uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar. Imagina essa rocha agora com uma variação de temperatura muito grande, por exemplo, um aquecimento muito intenso. De que forma poderia acontecer esse aquecimento? Por exemplo, imaginem uma rocha sedimentar ou magmática que cai em cima dela a lava de um vulcão. Essa lava de um vulcão vai provocar variação de temperatura e pressão muito grande, fazendo com que a rocha sedimentar ou magmática se transforme em metamórfica, certo? Então, aí no livro de vocês tem alguns exemplos de rochas metamórficas. Aqui eu quero mostrar para vocês, bem, alguns exemplos de rochas metamórficas. O mármore é um exemplo, gneiss é um exemplo, e o piso de ardósia também é um exemplo. Bom, abram agora na página 55. Na página 55 do livro de vocês, tem questões para vocês responderem. Então, anotem aí, responder questões da página 55. Agora abram na página 56 da apostila de vocês. A página 56, nós vamos falar um pouquinho sobre fósseis. O que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Já ouviram essa palavra? Nem todo mundo que ouviu a palavra sabe o que é, de onde vem, né? De que forma. Bom, para falarmos sobre fósseis, vamos falar um pouquinho sobre dinossauros. Por que dinossauros? Os dinossauros existiam há milhões de anos atrás. Se eles existiam há milhões de anos atrás, como que vocês, estudantes do 6º ano, como que nós sabemos que eles existiam? Como, por exemplo, que você assiste um filme e esse filme aparece um dinossauro com as características idênticas ao dinossauro que existia há milhões de anos atrás. Como que nós sabemos? Como os cientistas ficaram sabendo essas características para passar para vocês, para passar para mim quando eu aprendi? Como se eles não conheceram esses dinossauros que viviam há milhões de anos atrás? Isso ocorre porque existem vestígios ou restos
que esses dinossauros deixaram. Não só os dinossauros, como plantas que existiram também, animais, seres vivos que existiam muito antigamente deixaram. O que são restos? Restos podem ser pegadas que os animais deixaram, pode ser fezes que os animais deixaram, penas, pelos, rastros, tudo isso é estudado. Ou podem ser vestígios. Os vestígios, no caso, são rastros e pegadas. Então, recapitulando, restos são ossos, dentes, penas, pelos, e vestígio são pegadas e rastros. Então tem uma diferença. Vestígios são pegadas e rastros e restos são penas, pelos, ossos e fezes, tá? Então isso é estudado, por isso que nós sabemos o que sabemos hoje sobre os dinossauros. Além disso, existe também uma coisa chamada fóssil. O que é fóssil? Fóssil nada mais é do que esses vestígios que eu acabei de falar do animal, que podem ser pegadas, rastros, penas, pelos, podem ser fezes, podem ser partes do próprio animal, que ficam no meio das rochas. Então as rochas, elas conseguem guardar todo esse material e deixar lá por anos, anos e anos, até que paleontólogos, que são estudiosos dessa área de fóssil, vão lá, encontram essa rocha, no meio delas estão todos esses materiais que eu acabei de falar para vocês. Por isso que o fóssil ele é tão importante, tá? Pausa um pouco o vídeo. Bom, então eu quero que vocês respondam algumas questões que estão no livro de vocês sobre os assuntos que nós falamos até agora, tá? Certo. Então, as questões estão na página. Anotem aí. Ler página 58, que é um textinho, e responder as questões da página 59. Pronto. Aí ler texto da página 59 e responder questões das páginas. Anotem aí. 59, 60, 61 e 62. Certo? Aí anotem aí também. Tem um experimento muito legal que eu quero que vocês façam, tá? É um experimento que está na página 63. Façam, gravem um vídeo para mim e me mandem vocês fazendo esse experimento. Depois, respondam as questões que diz respeito a esse experimento, que está na página 63 e 64. Esse experimento é muito legal, que fala para vocês simularem como acontece o processo de fóssil, de fossilização. Depois eu quero que vocês respondam também as questões da página 65 e 66. Agora abram na página 67 de vocês, da apostila. Vamos falar um pouquinho, na página 67, sobre as riquezas do subsolo. Vocês sabiam que no subsolo existem materiais preciosos que usamos nos dias de hoje? Como é o caso do petróleo e do gás natural. Quais são esses materiais? Eles estão no subsolo, certo? Certo. Como eles são encontrados então? O petróleo, ele nada mais é do que? Imaginem um animal, um vegetal, um ser vivo. Imagina um ser vivo. Um ser vivo que, depois de sua morte, o corpo entrou em processo de decomposição. Essa decomposição formou um acúmulo de matéria orgânica. Esse acúmulo de matéria orgânica se deposita ou no continente ou em mares. E esse acúmulo de matéria orgânica forma o que nós chamamos de líquido precioso, ouro preto, que é o petróleo. E junto com o petróleo, forma também o gás natural. O gás natural e o petróleo são produtores de energia. Não é à toa que o petróleo forma combustível para o nosso carro, por exemplo, nossa moto. E isso porque o petróleo, ele fornece energia.
Só que esse processo de formação do petróleo é muito lento. É por isso que nós não podemos desperdiçar tanto petróleo assim. E além disso, polui também o meio ambiente. O gás natural é uma substituição do petróleo. Ele consegue substituir muitas vezes o petróleo sem trazer tantos danos assim, tá? Só que tanto o petróleo como o gás natural se formam muito lentamente. Quero que vocês abram na página 69. Certo? Então, recapitulando, o petróleo ele é um acúmulo de matéria orgânica de um ser vivo que se depositou tanto no fundo do mar como em continentes. Esse petróleo, na temperatura certa e depois dele ser soterrado, forma o petróleo. Essa matéria orgânica do ser vivo é soterrado na temperatura ideal e forma o petróleo e o gás natural, tá? Então eu quero que vocês leiam o texto da página 69 e respondam a questão da página 70. Anotem aí, ler texto, página 69 e responder questão da página 70. Abram agora no livro de vocês na página 72. Vamos falar um pouquinho sobre os minerais. O que são minerais? Minerais são substâncias encontradas nas rochas. Então, aquelas rochas que nós falamos, elas são muito importantes porque elas produzem substâncias que são chamadas minerais. Essas substâncias, ou seja, os minerais, podem ser de valor econômico para o ser humano. Como é o caso, por exemplo, do alumínio. O alumínio, ele é um material, um mineral encontrado na rocha. Ele é um mineral, ou seja, uma substância encontrada na rocha e ele é de valor econômico. Além do alumínio, existem muitos outros que também são de valor econômico. Por que são de valor econômico? Porque são usados na indústria ou no artesanato. Então, por que usamos alumínio? Usamos para muitas coisas. Panelas de alumínio, outros materiais, canecas, copos, existem vários materiais feitos de alumínios, certo? E isso é um material, um mineral que veio da rocha. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Quando esse mineral, ou seja, substância que veio das rochas, quando esse mineral tem um valor econômico, nós chamamos de minério. Então, o minério é um mineral de valor econômico, certo? Já ouviram falar também de jazida? Jazida é um lugar com grande concentração de um minério, por exemplo. Então, é chamado jazida um lugar com grande concentração de alumínio ou outros minérios, certo? Quero que vocês abram agora na página 73. Tem questões, escrevam aí. Responder questões da página 73, tá? Então, essa foi a nossa aula online. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, de me despedir também, com abraços, com beijos, agradecer por vocês estarem aqui assistindo e desejar para vocês uma boa quarentena, com muito descanso, com muito amor e carinho, tá? Beijos, fiquem com Deus.